A incrível história do rei Davi, do pastor ao maior rei de Israel. O chamado de um rei. Você já se sentiu pequeno diante dos desafios da vida? Já duvidou do seu próprio potencial? Esta é a história de um jovem pastor que ninguém acreditava, mas que foi escolhido por Deus para se tornar o maior rei de Israel. Prepare-se para conhecer a incrível jornada de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A história começa em Belém, uma pequena cidade de Israel. O profeta Samuel recebeu uma missão divina: ungir o novo rei de Israel, pois Deus havia rejeitado Saul. Samuel foi até a casa de Jessé, um homem humilde que tinha 8 filhos. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Eram homens fortes, guerreiros experientes, mas Deus sussurrou ao coração do profeta: não olhe para a aparência, pois eu vejo o coração. Então Samuel perguntou: você não tem mais filhos? Jessé hesitou, e então mencionou Davi, o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Samuel sentiu a confirmação divina. Pegou o óleo e o ungiu ali mesmo. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. O jovem pastor não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Davi foi escolhido para ser rei, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Como um simples pastor poderia se tornar governante de Israel? Davi e Golias, a prova de fogo. Enquanto isso, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Durante 40 dias, um guerreiro gigantesco chamado Golias desafiava o exército de Israel. Ele era imenso, com quase 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze e segurava uma lança que parecia um tronco de árvore. Nenhum soldado de Israel teve coragem de enfrentá-lo. Davi foi até o campo de batalha levar comida para seus irmãos e ouviu o desafio do gigante. Indignado, ele perguntou: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia que a batalha não era contra um homem, mas contra a afronta ao próprio Deus. O rei Saul tentou dissuadi-lo, mas Davi insistiu: o Senhor que me livrou do leão e do urso me livrará desse filisteu. Sem armadura, apenas com sua funda e 5 pedras lisas, ele foi ao encontro de Golias. Golias riu e zombou de Davi. Mas o jovem pastor respondeu: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele girou sua funda e lançou uma pedra certeira na testa do gigante. Golias caiu e Davi correu, pegou a espada do próprio inimigo e cortou sua cabeça. O exército de Israel avançou e venceu a batalha. Davi, o pastor, agora era um herói, mas sua jornada estava apenas começando. Sua fama cresceu e com ela o ciúme do rei Saul, a perseguição de Saul. Davi tornou-se um guerreiro respeitado. Venceu muitas batalhas e conquistou o coração do povo. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso despertou a fúria do rei. Saul percebeu que Davi era uma ameaça ao seu trono e decidiu matá-lo. Davi precisou fugir. Durante anos viveu como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e florestas. Mas mesmo com Saul tentando matá-lo, Davi nunca levantou a mão contra o rei, pois respeitava a unção de Deus sobre ele. Em um momento crucial, Davi teve a chance de matar Saul enquanto este dormia. Mas em vez disso, apenas cortou um pedaço de sua capa para mostrar que poderia tê-lo feito. Quando confrontou Saul, disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Saul, emocionado, reconheceu a justiça de Davi, mas o ódio ainda estava em seu coração. A perseguição durou anos, mas um dia a história tomaria um novo rumo. Saul morreria em batalha, e o caminho para o trono se abriria para Davi. O reinado de Davi e seus erros. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá e depois rei de todo Israel. Ele unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital. Trouxe a Arca da Aliança para a cidade e fez de Israel uma potência. Mas mesmo um grande homem pode falhar. Um dia Davi viu Batseba, esposa de Urias, e desejou tê-la. Ele mandou colocar Urias na linha de frente da batalha, onde foi morto. Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma parábola sobre um homem rico
que roubou a única ovelha de um pobre, e perguntou a Davi: "O que deve acontecer com esse homem?" Davi, indignado, respondeu: "Esse homem deve morrer." Então Natã declarou: "Esse homem é você." Davi se arrependeu profundamente e escreveu o Salmo 51, um dos textos mais belos sobre arrependimento na Bíblia. Mesmo perdoado, Davi enfrentaria duras consequências por seus pecados. Traição e tragédias. Davi sofreu traições dentro de sua própria casa. Seu filho Absalão se rebelou e tentou tomar o trono. Houve guerra e Davi precisou fugir de Jerusalém. No final, Absalão foi morto em batalha. Ao receber a notícia, Davi chorou amargamente. "Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar." A dor perseguiu Davi até o fim da vida, mas ele jamais perdeu sua fé em Deus. O legado do rei. Davi. Antes de morrer, Davi preparou tudo para que seu filho Salomão governasse Israel e construísse o templo do Senhor. Ele morreu em paz, deixando um legado eterno. Davi não foi perfeito, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque sempre se arrependia sinceramente de seus pecados. Sua história nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes, mas aqueles cujo coração é totalmente dele. Gostou da história de Davi? Comente abaixo o que mais te impactou. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.